O trabalho de reconstituição dos últimos passos da estudante Fernanda Lages começou por volta das 4h30 da manhã, ainda durante a madrugada. No Bar Pernambuco, o local onde Fernanda Lages foi vista com vida pela última vez, foi o início do trabalho da polícia, que contou com a participação dos investigadores e também de peritos criminais. As ruas que ficam próximas ao restaurante Bar Pernambuco foram isoladas, um cordão de isolamento foi colocado, policiais militares fizeram a vigilância do local para evitar que populares e também a imprensa pudessem chegar ao local onde está sendo feita a reconstituição, onde foi feita a reconstituição. O trabalho da polícia começou ainda durante a madrugada, exatamente no mesmo horário em que Fernanda e os amigos estiveram neste bar, próximo à Avenida Miguel Rosa, na zona norte de Teresina. Delegado, eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse momento para as investigações do caso Fernanda Lages. Bem, a simulação, essa reprodução simulada dos fatos, ela vai nos auxiliar, nos ajudar a tirar algumas dúvidas a respeito de horários, daquilo que foi passado pelas pessoas que estavam com ela naqueles últimos instantes em que ela esteve aqui, o trajeto que ela fez, os horários que nós temos das diversas câmeras que captaram a passagem dela e o horário que ela provavelmente chegou ali de frente ao portão, deu a ré, parou em frente ao portão. O horário aproximado que ela deva ter entrado ali pelo prédio pela obra do TRT. Paralelo a isso, a gente está fazendo esse mesmo trabalho lá dentro do prédio da futura sede do Ministério Público. Tem também policiais lá, peritos lá. Nesse mesmo horário que ela sai, está acontecendo fatos lá dentro, as pessoas que estão lá dentro estão se movimentando. Então eles dizem nos depoimentos que determinado horário estiveram em tal local, fizeram isso, fizeram aquilo. Um que estava dormindo acorda, ele faz um pequeno trajeto dentro, retorna para o banheiro. Então a gente vai ver se encaixa tudo isso, se de fato eles tinham condições ou não de terem percebido a entrada dela no horário que a gente imagina que ela entrou. Porque a Fernanda, ela faz esse trajeto, ela passa de frente ao portão, ela percorre ainda uns 20 metros, depois engata uma marcha ré, estaciona o carro, permanece no carro por algum tempo. Segundo um vigilante que está em frente, lá na concessionária da Hyundai, ela permanece por pelo menos 5 minutos, é o tempo que ele está observando. E daí para frente ele não acompanha mais. Então, o certo é que às 5h43, 5h44, ela recebe o último telefonema e esse telefonema já dá a caixa postal. Então a gente supõe que entre 5h30 e alguma coisa, 5h33, 5h34, porque às 5h27 tem a última câmera que nós temos, que presumivelmente é dela, porque às 5h25 ela passa ali próximo a Antares, 5h27 ela está chegando naquele local. Então, se ela realmente permanecer depois disso mais 5 minutos dentro do carro, a gente supõe que ela tem entrada depois das 5h30 já. Então, enquanto isso está ocorrendo aqui, lá dentro do prédio também está havendo a movimentação. O vigia disse que fez isso, tal hora ele foi para tal local, tal hora ele retornou para tal local, fez isso, percebeu o outro acordando, cumprimentou ele, o outro que acorda faz a movimentação, vai a determinado local, depois vai ao banheiro e permanece algum tempo. Então a gente precisa tirar nossas dúvidas se de fato ela poderia ter entrado e eles que estavam lá dentro, porque na obra naquele espaço tinham 3 pessoas. Um afirma que viu entrando, os outros 2 afirmam que não viram absolutamente nada e nem ouviram nada. Então a gente precisa sanar essas dúvidas para a partir daí entender o que de fato ocorreu. Eu percebo que a dúvida maior que a polícia tem agora é em relação a justamente a palavra dos vigias. Essa é a principal dúvida que a reconstrução vai resolver, ou também o causa da morte? Isso, essa é uma dúvida. A outra dúvida é aqui também, porque aqui também ocorreu fatos. Pessoas que estavam naquela noite aqui passaram a noite inteira com a Fernanda. Ela começou com um grupo maior, esse grupo foi se resumindo, aqui já vem um grupo menor, mas aqui se colocam em 2 mesas,
e a partir daí outras pessoas já chegam posteriormente. Há uma dúvida se essas pessoas chegam, a Fernanda estava saindo, se essas pessoas quando chegam a Fernanda ainda estava aqui, ou se de fato ela já tinha saído. Então também essas dúvidas ainda pairam, porque ainda contradições, é natural, porque eles passaram, grande parte dos que estavam aqui, beberam durante toda a noite, já chegaram aqui cansados. De certa forma, é bem parecidos os depoimentos, mas há algumas contradições, a gente precisa também saná-las aqui. Paralelo a isso, a gente pretende posteriormente fazer uma cariação, todo esse grupo com calma, que pode ser que alguns deles não venham. Inclusive tem pessoas menores, vocês devem ter cuidados para não colocar essas imagens, porque a gente pediu, inclusive, pedindo que elas pedissem aos pais, eu não cheguei a falar com os pais para que autorizassem, porque é importante que viesse aqui, porque são peças-chave para também. Mas o importante também que a gente tem é aquilo que eu te falei, é o que, enquanto está ocorrendo esse fato, enquanto a Fernanda está saindo, ela está se dirigindo para aquele local, está havendo a movimentação dentro do prédio. O velho já, segundo ele, o seu Domingo, já essa altura, às vezes 5h30, 5h20, 5h40, a hora que ele acha que abriu o cadeado, que é uma rotina que ele sempre fazia, já do tempo que ele estava lá. Lá dentro do prédio, como eu falei, tinha um vigilante e tem um servente de pedreiro que é autorizado a dormir na obra há muito tempo, e arma uma rede. Essa rede, ela é próxima, por exemplo, ela é próxima das escadas e é próxima do local onde o corpo da Fernanda foi encontrado. Então é preciso a gente esclarecer isso, como eu falei. Dentro do horário que eles afirmam que fizeram aquilo, a gente está caminhando, está fazendo. Então tem pessoas lá também fazendo esse mesmo trabalho para, no horário provável que a Fernanda tenha entrado, para saber onde é que eles estão situados naquele local lá, tá bom? Além disso, às 5h35, segundo ele, já tem gente entrando, ou a pessoa nega não, eu cheguei um pouco mais tarde. Então tudo isso é fundamental que a gente esclareça essas dúvidas. Senhor, primeiramente, senhor, qual é a importância deste dia, desse momento aqui nas investigações? Aqui é ver de novo, é repetido, né? Então é trilhar o mesmo caminho, passar por onde alguém passou e não deu certo. Por aí, nessa linha. E diante disso, dessa repetição, renovar os fatos, certamente vamos extrair mais conhecimentos acerca deles. Existe a possibilidade de ser feito esse procedimento só depois da chegada dos laudos. Foi dito isso pelo próprio delegado uma certa vez. Vocês acharam desnecessário essa chegada dos laudos para fazer essa reconstituição? Os laudos são importantes, esses que foram para a Paraíba, mas eu não quero discordar e caminhar de forma diferente do presidente do inquérito, o delegado Paulo Nogueira. Não sei qual é o entendimento dele, mas eu entendo que essa reconstituição aqui, essa simulação que vai ser feita, não depende desses laudos que foram feitos lá na Paraíba, não. Qual deve ser o trabalho do Ministério Público neste dia de hoje? É um trabalho de acompanhamento, de visualização da cena do crime, de acompanhamento dos últimos passos de Fernanda. Isso nos dá uma certa visualização do que efetivamente ocorreu no dia de sua morte. Por volta das 5 horas da manhã, a polícia aumentou a área de isolamento do local da reconstituição. Agora são aproximadamente 4 quarteirões que estão isolados para que a polícia possa reproduzir o movimento dos veículos de Fernanda Lages e também das amigas que estiveram com ela na noite do crime. Nesse momento, algumas das amigas que estavam com ela estão inclusive ajudando a polícia na reconstituição do crime. Estão no restaurante, no Bar Pernambuco, ajudando a polícia a esclarecer quais foram os movimentos, os últimos momentos de Fernanda Lages ao lado delas. Bom dia, Nádia. Bom dia a você que acompanha o Notícia da Manhã. Estamos aqui ao lado da obra do Ministério Público Federal, o local que foi o cenário do crime da estudante Fernanda Lages no final do mês de agosto. Hoje, durante toda a madrugada, a polícia, peritos participaram da reconstituição do crime. O trabalho começou por volta das 4 horas da manhã, com a presença do delegado que preside o inquérito, Paulo Nogueira, a presença do secretário de Segurança, Raimundo Leite, o delegado James Guerra e peritos criminais que fizeram a reconstituição de todos os últimos passos da estudante Fernanda Lages no dia em que o crime aconteceu. Foi utilizado um carro semelhante
ao que Fernanda Lages utilizava no dia do crime. Amigos de Fernanda Lages também compareceram ao local do bar onde ela estava no dia em que foi vista viva pela última vez. E nesse momento você vê imagens da sede em construção do Ministério Público Federal, o local onde a estudante Fernanda Lages foi encontrada morta no final do mês de agosto. Nesse momento estão aqui peritos criminais, uma policial militar do Rony, que tem mais ou menos a mesma altura e o mesmo aspecto físico da estudante Fernanda Lages e que está simulando todos os passos dela. Agora há pouco ela foi à sacada, ao local onde Fernanda Lages teria sido ou jogada, ou teria se jogado. A polícia está verificando isso e fez uma simulação da situação. E você vê a imagem do momento exato em que a policial militar Joselane, policial do Rony, faz uma simulação de como se estivesse se jogando do terraço de onde Fernanda Lages teria sido atirada ou teria se atirado. O que vai apontar são os levantamentos da polícia. Foi o exato momento em que ela fez essa simulação. E é assim, com essas simulações, que a polícia espera responder algumas questões que ainda estão intrigando os investigadores. As principais delas giram em torno das versões apresentadas pelos vigilantes, tanto o vigilante da obra do Tribunal Regional do Trabalho, como também os vigilantes das empresas que ficam aqui no entorno da obra do Ministério Público Federal, que dizem ter visto o momento em que Fernanda Lages estacionou o carro, esperou por 5 minutos na porta da obra, dentro do carro, ouvindo um som muito alto, segundo os vigilantes, e só então entrou na obra do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, através da obra do Tribunal Regional do Trabalho, que fica ao lado da obra do Ministério Público Federal. Tudo isso está sendo verificado durante essa reconstituição. O objetivo da reconstituição é justamente esse: verificar se as versões que foram apresentadas à polícia são versões plausíveis, se é possível realmente que tudo aquilo que foi dito nos depoimentos possa se confirmar na prática, na reprodução dos momentos finais da estudante Fernanda Lages. Joelson. Foi feito o percurso que ela traçou no último dia de vida, saindo do bar Pernambuco até aqui a obra do Ministério Público Federal, e acabou chegando aqui ao cenário do crime.